que quem abriu o Café Filosófico, essa série aqui em São Paulo, foi por uma questão de calendário o Flávio Gicovati, mas de qualquer forma eu gostaria de comentar um pouquinho a série, a sequência. A ideia do Meu Mundo Caiu, é claro que se baseia no significante fantástico que é a canção celebrizada por Maísa, mas o ponto de partida, quando a CPFL me contactou a respeito, era pensar na queda do mundo, na queda dos valores, digamos, neoliberais, ocorrida vai fazer agora um ano. Nesse intervalo, essa queda não foi tão ameaçadora quanto soava. Quer dizer, parecia que era a crise mais grave desde 1929. Como os resultados de 1929 foram terríveis, incluindo o próprio nazismo, a Guerra Mundial, tudo mais, era de esperar o pior. E não só nosso país, como outros grandes países emergentes, como Índia e China, se saíram bastante melhor dessa situação do que os países mais ricos, como mesmo o mundo parece não ter sofrido tanto baque quanto se receava. Mas continua a questão. O que acontece quando o meu mundo cai? Há várias formas de cair o mundo. O que eu vou tratar é da questão das ilusões. Eu vou pegar uma questão específica de ilusão, que é o amor-paixão, e talvez tratar um pouco de uma outra ilusão, que é a ilusão gerada em torno do poder. Mas há as maneiras de reconstruir o mundo que cai. Vai ser o tema da Algária Matos, que vai tratar, dando continuidade à música, Eu que aprendo a levantar. Como que menos é mais? Como que muitas vezes uma pessoa que perde determinados ganhos, determinadas coisas em dinheiro, no entanto consegue com isso uma vida melhor, porque consegue uma vida mais consistente, mais densa. Talvez muitos dos que aqui estejamos vivendo, gastando mais do que precisamos, despendendo mais do que necessitamos, procurando conforto mais do que enfim, nos diz respeito. Zé Miguel Wisnik vai tratar também do tema, mas de uma maneira um pouco diferente, porque uns anos atrás, ele, que é professor de literatura brasileira, mas também músico e compositor, fez uma adaptação do Meu Mundo Caiu com Eu que aprenda a levitar. Eu gostei muito da ideia de aprender a levitar e pedi que ele tratasse do papel da cultura nessa questão. Flávio Gicovati, na semana passada, por questão de agenda, foi ele que começou. Flávio tratou da mudança no amor, como que é um novo amor, como que é uma mudança na vida amorosa. Carlos Nobre, que é um dos cientistas brasileiros mais respeitados internacionalmente, grande entendedor do aquecimento global, vai tratar do seu mundo, vamos dizer, seu mundo ferver, vamos dizer assim, talvez fosse uma maneira de dizer isso, como que nós podemos evitar a destruição do planeta. Vocês não vão ter duas palestras, porque como as pessoas com quem eu lidei são pessoas muito ocupadas, muito ricas interiormente, foi difícil conseguir juntar todas para os 5 locais em que o ciclo está ocorrendo. Em Ribeirão Preto e Bauru falou Francisco Antônio Doria, um dos lógicos e professores de filosofia mais criativos do Brasil, e a exposição dele estará disponível depois. Bem como Ernildo Stein, que é um dos filósofos brasileiros que eu mais respeito e admiro, professor da PUC do Rio Grande do Sul, escreveu 20 anos atrás Órfãos de Utopia, a melancolia da esquerda após a queda do Muro de Berlim. E eu pedi a Renildo que tratasse agora dos órfãos do neoliberalismo. Como fica depois que, vamos dizer, aquele mundo que subiu quando o outro mundo caiu, como fica quando esse mundo cai? Ernildo não quis sair do Rio Grande do Sul, vai falar só em Caxias. Com esses 7, é minha intenção organizar um livro. Organizar um livro que depois procure pegar esses diferentes aspectos que se complementam. Apesar de ser um pouco frustrante, em nenhum lugar os 7 se apresentarem, tem um lado interessante nisso, que é o lado vamos dizer, o lado enriquecedor da obra ser necessariamente incompleta. Ninguém vai ver tudo, ninguém vai ter completo. Então é questão de como, diante de uma constatação ruim, o mundo que cai, a gente tenta se reerguer, isso fica uma obra aberta, fica uma indagação a todos, como cada um pode ver essa coisa. Adeus às ilusões.
eu vou tratar inicialmente de uma ilusão por excelência, que é o amor-paixão. E vou me referir, sobretudo, ao romancista francês Stendhal. Stendhal nasce em 1780 e pouco. Stendhal é um pseudônimo. Pseudônimos geralmente têm nome e sobrenome. Alberto Caeiro, Ricardo Reis. Stendhal é o único autor que eu conheço que escolheu um pseudônimo de um nome só, Stendhal. Não há um primeiro nome. Stendal é uma cidade na Alemanha. Por que ele se deu esse nome, ninguém sabe. Graças a Deus ele escolheu o nome de uma cidade pouco conhecida. Se ele escolhesse Munique, Berlim ou Frankfurt, provavelmente a gente confundiria sempre Stendhal com a cidade. Como ele escolheu uma cidade pequena, ninguém sabe da cidade. Ninguém sabe também por que ele escolheu esse pseudônimo. Ele se torna conhecido em 1830 e daí em diante, com O Vermelho Negro, A Cartucha de Parma, outros romances que são fracassos editoriais em seu tempo, mas dos quais ele se consola pensando que no futuro ele será lembrado, e enquanto isso os happy few, os poucos felizes, conhecerão a obra dele. 10 anos antes dele se tornar conhecido, ou seja, quase 10 anos antes de escrever O Vermelho Negro, se tornar conhecido de poucos. Um dos poucos que eu admiro muito é Balzac. Então, a quantidade é pequena, a qualidade é alta. Mas uns 10 anos antes disso, ele mora em Milão e se apaixona por uma condessa polonesa chamada Matilde Dębowski. Ele chama de Metilde. Vocês vejam, com o nome dele e com os nomes alheios, ele gosta de efetuar mudanças. Ele vira Stendhal, Matilde vira Metilde. E ele se apaixona por ela e ela vai a uma cidade, fazer uma viagem a uma cidade próxima a Milão e diz a ele, não me siga, eu quero ir lá sozinho. Pelo visto a moça era cheia de manias. E aparentemente não tinha nada a ver com ter outro homem nem nada, mas ele estava apaixonado por ela, quis ir atrás. E fez a coisa mais tola possível, ele comprou um disfarce. Barba postiça, óculos postiço, cabelo postiço, tudo. Quando ele salta da mala posta, da diligência, na cidade de destino, uma cidade perto de Milão, não lembro o nome, a primeira pessoa que ele enxerga, quem é, senão ela? Que o reconhece na hora, fica furiosa e diz, eu lhe pedi que não viesse atrás, lhe proibi de vir atrás, não quero nunca mais vê-lo. O mundo dele cai, literalmente. E ele manda cartas, são devolvidas fechadas, lacradas. Tenta se justificar, ela não o recebe, nem lê o que ele escreve. Aí ele decide escrever um livro que é uma carta. Mas não é em formato de carta. Existem livros que são assim como mensagens que a gente dirige a uma pessoa em especial. Do Amor é esse livro dirigido especificamente a uma pessoa a quem ele quer dizer o que ele sente por ela e por que ele agiu assim. Não há nada no livro que conte a história dos dois, mas ele acredita que ela, lendo o livro, ela se enternecerá, compreenderá que não foi por ciúme, não foi por possessividade, não foi por má intenção, mas que foi pelo bem que ele fez isso. E então ele escreve o livro. Que ela não lê, se ela lê não altera em nada a situação dele. É um fracasso. É um fracasso como intenção de resgate do amor perdido. Nesse livro, ele tenta entender o que é o amor. E tenta entender, sobretudo, o que gera, o que engendra o amor. Como que alguém começa a amar outra pessoa. Ele começa, então, distinguindo 4 tipos de amor. Existe o amor-jogo. Um amor de brincadeira, que é divertido. Você sair com alguém, os dois se divertindo sem grande comprometimento. Existe o amor físico. Você sente atração física por alguém, tem uma relação com essa pessoa e, enfim, sacia, não sacia, é bom, é muito bom. Existe o amor-paixão. O amor-paixão é um sentimento muito forte, que é aquele a qual ele vai se dedicar mais. Esse é o foco dele. Então, antes de entrar no amor-paixão, vamos falar um pouquinho do que é paixão na filosofia. Na filosofia, a paixão vem da palavra grega pathos, que aparece em outros termos, como na medicina em patologia. Pathos pode se opor a 2 outras palavras. Pathos, paixão, pode se opor à ação. Então, no pathos nós somos passivos. Voz ativa, eu como morangos. Voz passiva, morangos são comidos por mim. Então, pathos é, de certa forma, a voz passiva da nossa vida. É quando nós sentimos que o outro
o outro, os outros, nos dominam, e os sentimentos, por exemplo, nos dominam, ao passo que na ação nós sentimos que nós governamos, orientamos, dirigimos nossa vida. Então, primeira oposição, paixão, ação. Segunda oposição, a qual nós estamos mais acostumados, paixão, razão. De modo geral, quando a gente fala em paixão, a gente pensa de imediato que o oposto é razão. Para os gregos, o oposto por excelência de paixão, ou de pathos, não é razão, é ação. Mas a razão, ela estabelece um certo esfriamento das emoções e uma objetividade maior na leitura do que nós vivemos. A paixão tem dificuldade em viver isso. Então, resumindo, o que articula as duas oposições de paixão, seja a razão, seja a ação? O fato de que a paixão toma conta de nós. Quando nós nos apaixonamos, nós sentimos que algo tomou conta de nós, nos dominou. Não podemos fazer nada. Quando estou apaixonado por alguém, o que eu posso fazer? Posso resistir a esse sentimento? Muito difícil. Você pensa na pessoa o tempo todo. Você não sai desse sentimento. Controlar isso, segurar isso, estar com outra pessoa, uma das coisas mais tristes para todos os envolvidos é você estar apaixonado por alguém e estar convivendo com outra pessoa. Uma pessoa com quem você já tem uma relação, é muito difícil. Então, a paixão é a situação praticamente de dominação de da gente por um elemento externo. A gente poderia quase dizer que é uma possessão. A pessoa é possuída, dominada por um sentimento externo. Sentimento ao qual ela não sente como resistir. É belo, é lindo, tudo mais, mas é terrível. E é terrível, sobretudo, quando dá errado. Terrível quando não existe correspondência. É muito difícil. E também é algo que é nutrido de fantasias. Mas aí eu volto ao Stendhal. Como nasce a paixão? Primeiro movimento. Eu a vejo. Vejam que o foco é masculino. Vejam, e aí eu aproveito que o Flávio Gicovati já falou aqui, há uma tese que vem de Freud e que é bastante elaborada pelo Flávio, que é a tese de que o desejo masculino é um desejo escópico, é um desejo de visão. O homem se interessa por uma mulher muito por achá-la bonita. A gente olha, vê uma mulher bonita, e isso é muito importante para o enamoramento masculino. A mulher, dizem as pessoas que estudam isso, ela tem uma espécie de enamoramento de segundo grau. Não é tanto porque ela acha um homem bonito, é porque o homem a acha bonita. A mulher gosta de ser admirada. Vejam que o verbo admirar inclui mirar, que é olhar. Então, gosta de ser olhada, gosta de ser vista. Então, é uma bela combinação, né? Porque o homem gosta de alguém que ele gosta de olhar, a mulher gosta de alguém que a olha. Isso dá uma grande vantagem para os homens que não são muito bonitos e que ainda assim têm uma esperança de ser amados. Enfim, há uma certa justiça divina nessas coisas, talvez. Mas seja como for, a ideia de... O que Stendhal está falando é do ponto de vista masculino. Eu a vejo, eu acho linda. Como deve ser bom beijá-la, ser beijado, etc, etc. Stendhal gosta muito de usar etc, etc. A gente preenche os etc, etc com o que quiser, mas eu acho que não precisa de muita imaginação. O fato é que esse é o primeiro momento, um deslumbramento. Isso não é paixão. Ninguém se apaixona só por achar que alguém é lindo, atraente e que essa pessoa, enfim, que a gente gostaria muito de ter uma coisa com essa pessoa. Quem se apaixona por isso é louco. As pessoas que se apaixonam por Gisele Bündchen, por Luana Piovani, por Brad Pitt, são loucas. Porque a chance que elas têm de ter uma correspondência por parte deles é mínima. Elas ou nós. Mínima. Se eu me apaixonar por uma dessas pessoas, é sinal de que eu perdi totalmente a noção de quem eu sou e de qual acesso que eu posso ter a uma dessas pessoas. Então, o fato de eu admirar alguém, de eu ter de achar uma pessoa linda, atraente, etc., não quer dizer paixão. Para ver paixão, eu tenho que ter uma esperança. Eu tenho que sentir que essa pessoa pode vir a me corresponder no meu sentimento. Sem essa esperança, não existe paixão. Então, é o que nos garante a nossa, enfim, um pouquinho de sanidade mental, na confusão geral que é paixão. Esse resíduo de sanidade mental é o que faz que a gente não se apaixone pelas pessoas, que eu enumerei. Prova a contrário. Vou dar uma prova pela exceção. A história é muito triste. Uns 15 anos atrás, talvez alguns de vocês lembrem, 2 irmãos tentaram invadir a Globo, no Rio de Janeiro, para, segundo eles diziam, salvar a Xuxa dos homens maus que a mantinham refém, que a mantinham presa.
eram dois rapazes que estavam convictos de que a Xuxa estava lá, contra a vontade, que ela estava dominada e que eles iam salvá-la. Visivelmente eram dois apaixonados que não tiveram espelho em casa, não tiveram noção de que eles não tinham acesso à Xuxa, acharam que podiam ter. O triste da história é que eles foram mortos pela segurança da Globo. Então, muito triste a história. Mas justamente esse final fatal, que não precisava ocorrer, mas esse final fatal, ele mostra um pouco o grau, o que é aí a não percepção desse elemento fundamental, que é você só tentar ter esperança, pelo menos por uma pessoa de quem você possa ter alguma esperança. Não de uma pessoa com quem você nunca vai ter contato. Não é porque Xuxa, ou Gisele, ou Luana, ou Reinaldo, ou Brad, não é porque todas essas pessoas são importantes, é simplesmente porque não temos acesso a elas. Não temos acesso, não existe, então, sentido, a não ser na adolescência, quando tantas moças têm fotos deles e fantasia, mas sem passar o ato. Quando você passa o ato, quando você sai da fantasia e vai para o ato, a coisa complica. Que nós tenhamos, que as moças adolescentes tenham fotos dos seus ídolos, que alguns homens fantasiem com mulheres belíssimas, é uma coisa. Daí a paixão é outra diferente. Para ter paixão, não basta então a atração física, sensual, sexual, tudo mais. É preciso ter uma esperança de que a pessoa corresponda. Isso feito, vamos supor que se produz um encontro entre os dois. Aí começa o trabalho que Stendhal chama antes da cristalização. Vamos supor, não um final feliz, mas um começo feliz. O rapaz e a moça se encontram, beijam-se, etc, etc. Então existe um momento feliz nessa relação. A coisa está boa. É muito bom. Mas se houver só correspondência, pode ser que o amor comece, o sentimento forte, paixão, comece a decair. Aí ele entra com a imagem da cristalização. Essa imagem é muito utilizada para falar do amor. Ele menciona o que acontece nas minas de sal em Salzburgo, na Áustria, cidade cujo nome já quer dizer o Burgo do Sal, a cidade do sal. São minas abandonadas, nas quais se cava para encontrar simplesmente sal. Mas se cavava, mas foram abandonadas. O que fazer? Stendhal comenta, nós podemos pegar um galho pequeno de uma árvore, e jogar dentro da mina. E deixa 3 meses. Aí você vai e pega o galho, cada pontinho do galho foi coberto por um grande número de pequenos sais, que parecem cristais. Então, aquele galho banal virou uma espécie de joia. Imaginem um galho que está todinho coberto de cristais. Imaginem um galho Swarovski. Não é mais um galho assim normal, e é sal, mas parece Swarovski. A gente vende como se fosse Swarovski. Então, isso é o amor. A gente vai vendo as belezas na pessoa amada e vai cristalizando, no sentido que vai cobrindo de cristais, mesmo que eles sejam apenas sal. Embora o sal seja tão importante porque dá tempero à vida, dá sal, dá tudo mais. Mas é isso que a mente faz. Então o trabalho do enamoramento é um trabalho mental. É a nossa mente que está trabalhando. É a nossa mente que está construindo esse fascínio pelo outro ou pela outra. Aí vem, vamos supor, voltando ao início, e ao risco de que, vamos dizer, a plena satisfação do desejo reduza o sentimento. Se nós tivermos uma paixão que se satisfaz plenamente, a possibilidade de o amor começar a reduzir existe. Então o amor vai crescer e vai se cristalizar por um jogo entre esperança e medo. Então, esperança sendo aquilo em que eu sou realizado, eu tenho esperança de reencontrá-la, de a gente ter uma história de amor, da gente, enfim, sair, andar de mãos dadas, jantar e ir aos cafés filosóficos, ou sei lá, ou ao cinema, o que seja. Eu tenho essa esperança, que são coisas positivas, e tenho as frustrações. A vez que eu esperei um telefonema que não veio, e fiquei imaginando que ela perdeu o número, todas essas coisas, as fantasias que surgem. Às vezes que que me olhou com frieza, o abraço forte que deu num amigo que eu não sei quem é. Enfim, esse jogo, diz Stendhal, que faz que vá se produzindo o processo de cristalização. Se eu tiver só esperança,
o meu amor se reduz. Se eu tiver só frustração, o amor acaba. E esse é o ponto interessante. A paixão não subsiste enquanto ela não tiver esperança. A paixão nasce da esperança e a paixão só se mantém se houver esperança. No momento que a esperança acabar, a paixão acaba. Vejam como isso é difícil. Quer dizer, todos nós conhecemos casos, e às vezes até talvez tenhamos vivido, casos de paixões infelizes que duraram muito tempo, talvez anos. Há pessoas que ficaram anos apaixonadas por alguém que não correspondia a nada. Apaixonadas por pessoas que as tinham abandonado, pessoas que tinham encontrado outro parceiro ou parceira, pessoas que tinham começado uma nova vida e que tudo nos indica estarem muito felizes nessa vida. E a gente é capaz de manter uma paixão. Por quê? Porque de alguma forma a gente tem uma esperança de que essa pessoa volte. Não estamos lidando no universo da razão, e sim no da paixão. Ao lidarmos no universo da paixão, então pode ser que a gente seja dominado por esses sentimentos que não têm mais nenhuma base, uma vez que a pessoa já está completamente em outro caminho, mas que ao mesmo tempo continuam controlando o nosso sentimento. É a capacidade que a gente tem, porém, de lidar com esse sentimento e de ver que não existe mais esperança que pode nos libertar. A única libertação, segundo Stendhal, é essa: perca toda esperança. É um pouco o inverso do inferno de Dante. Vós que é quem traz, largai toda a esperança. Ou seja, o inferno é o lugar em que nós não temos mais esperança nenhuma. É a visão cristã mesmo, né? Enquanto o céu é o lugar da visão beatífica, em que a gente vê Deus, o inferno é o lugar em que a gente não tem nenhuma visão de Deus, não tem nenhuma visão de esperança, o futuro é todo negro. Pois bem, para Stendhal, justamente a liberdade em relação a um cativeiro, ao cativeiro da paixão, está no final da esperança. Se nós encerrarmos toda a esperança, se nós sentirmos que não existe mais nada que essa pessoa possa nos dar, nós nos emancipamos dela. Em outras palavras, eu só me mantenho preso a alguém enquanto dessa pessoa eu espero algo. E essa afirmação vale para amor, paixão, vale para emprego, vale para chefe, vale para tudo. Uma pessoa só tem poder sobre mim enquanto eu espero dela alguma coisa. Se eu consigo não esperar nada, ou se eu consigo reduzir minhas expectativas, eu sou uma pessoa mais livre. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer, esse itinerário da paixão. Como que a paixão vira amor-paixão? Eu falei da paixão na filosofia e falei do amor-paixão para Stendhal. Agora, como que a paixão virou amor-paixão? Até o século XVIII, quando se fala em paixão, fala-se em paixões da alma. Thomas Hobbes começa, por exemplo, com esperança e medo. As duas básicas, as mesmas duas básicas de Stendhal. Mas também ele acrescenta outras. Chegam umas 30. Covardia, coragem, valentia súbita, valentia conquistada ao longo do tempo, pusilanimidade. Enfim, é todo um elenco grande de paixões. Mas quando se fala paixão, então, até o século XVIII, se fala desse pacote enorme de paixões. Quando vai se falar desse tipo de amor apaixonado, que agora eu tentei retraçar um pouco, esse amor apaixonado é uma fusão do termo paixão com o termo amor. Ou seja, o amor passa a ser um pathos. O amor passa a ser uma passividade. O amor para o cortesão do século XVIII era um jogo. Todo homem, toda mulher da nobreza tinha amante. As pessoas casavam-se, mas achavam normalíssimo um e outro terem amante. O marido não tinha ciúmes do amante da mulher, nem ela das dele. Porque era um jogo. O importante era que os dois mantivessem o patrimônio em conjunto, que evitassem qualquer situação que humilhasse o cônjuge em público. Existem algumas histórias de efetivo amor no século XVIII, na nobreza, mas são muito raras. De modo geral, é um grande jogo, é um prazer, e é quase que uma necessidade. Quer dizer, faz parte do bom tom ter amante. Algumas pessoas meio maldosas chegam a dizer, veja só, o mau gosto. Aquele casal se ama, são casados e se amam. Então, mas aí já é um certo exagero, digamos. Mas, de qualquer forma, esse é um tipo de amor que não envolve a vida. Quando começa o romantismo, Stendhal não é exatamente um romântico, mas quando começa o romantismo, o amor, e sobretudo o amor apaixonado, passa a ser aquilo que define a nossa vida. Eu não tenho vida que vale a pena sem a paixão. E se ela acaba, acabou minha vida. Vejam a diferença entre isso e o nosso amor-paixão. O nosso amor-paixão é serial. Nós
aceitamos bem que, assim como a monogamia hoje prezada é uma monogamia que pode ser sucessiva, quer dizer, nós não valorizamos a poligamia, o adultério ou a vida de conquista estão cada vez mais mal vistos, mas a aceitação de casamentos um depois do outro é ampla. Quer dizer, não existe um problema maior na nossa sociedade com isso. A paixão também, no nosso tempo, é vista como serial. Quer dizer, eu me apaixono e eventualmente termina a paixão, me apaixono por outra pessoa. Na literatura romântica não é assim. Nela, a paixão é aquela, geralmente ela comete uma pessoa que até então sempre foi indiferente por completo ao amor. Lamiel, por exemplo, com o romance Stendhal é assim. Uma moça que sempre achou o amor muito sem interesse, de repente ela vê um ladrão assaltando a casa que ela mora, da duquesa madrinha dela. Ah, se apaixona. Se apaixona, é a paixão da vida dela. Como o romance fica incompleto, ele não sabe o fim. Mas o fim deve ser trágico. Porque geralmente é trágico, porque o amor-paixão é um único na vida. E passado ele, acabou tudo. O Vermelho e o Negro, que tem duas paixões de Julien Sorel, no final a gente descobre que a segunda paixão foi toda imaginada. A verdadeira paixão é a primeira. Então a paixão é para ser única. Então surge o romantismo com todo esse vigor. O amor-paixão que destrói todos os nossos controles. E por que é bom ele destruir os nossos controles? Porque os nossos controles são impostos pela sociedade. Nós vivemos numa sociedade cheia de coisas artificiais, artificiosas, mentirosas. Então, se eu consigo vencer o amor, vencer as regras da sociedade, é ótimo. Não ótimo para a minha sobrevivência, mas ótimo para a minha verdade. O amor-paixão quebra isso. Então, natural que o amor-paixão una, por exemplo, pessoas de classes sociais muito diferentes. Porque o que impede o rico e a pobre de se unirem, ou a rica e o pobre? São os preconceitos sociais. Então, se nós os enfrentamos, maravilha. Agora, como vamos enfrentá-los? Se o sentimento for devastador, avassalador. Por um joguinho, eu não vou jogar de namorinho, de caso, de cacho, de transa, com uma pessoa de uma classe social totalmente diferente. Se eu me envolver com uma pessoa assim, é porque realmente o sentimento é muito forte. Essa é a ideia que o século XIX traz aí. Então vocês veem, como paixão se junta com a palavra amor, vira amor-paixão. Com o passar do tempo, a gente deixa cair a palavra amor. E paixão para nós quer dizer, nosso uso habitual do termo, paixão para nós é o que se chamava amor-paixão. Ninguém de nós fala, estou vivendo uma paixão, para eu perguntar qual das 30, pusilanimidade, etc. Não é. Eu estou vivendo uma paixão, estou vivendo um sentimento amoroso fortíssimo por alguém. Ora, vocês veem que já nessa primeira grande avaliação do amor-paixão, ou da paixão, se quiserem, Stendhal está bastante preocupado com o que gera esse amor-paixão. No horizonte de Stendhal, talvez até a ideia, haverá um jeito de eu fazer alguém se apaixonar por mim? Tem muito livro vendido sobre isso, né? E fazem sucesso, como fazê-la apaixonar. Uma revista, Men's Health, é toda voltada a essa questão, né? Como fazer que a mulher não queira mais largar você. Mas é uma coisa tão banal, tão medíocre, que não dá nem para colocar nesse mesmo patamar. Mas para Stendhal isso é uma questão, como fazer? Há um episódio do Vermelho e o Negro que é significativo. Julien Sorel, depois da primeira paixão, está começando a segunda paixão. Ele está apaixonado agora pela filha do patrão dele, um nobre, um marquês. Então, um salto enorme. Ele, um homem pobre, de família humilde, se apaixonar pela filha do marquês, a moça gosta dele, está gostando dele. Ela tem um monte de fantasias. Ela é toda cheia de fantasias porque teve um ancestral que foi decapitado, porque conspirou contra um reino 3 séculos antes. E ela venera esse ancestral, a amante do ancestral. E ela imagina um pouco uma coisa assim, grandes arroubos, grandes sentimentos. E a rapaziada da nobreza que a cerca, ela acha toda muito medíocre. E quando ela vê esse jovem, Julien Sorel, todo cheio enfim, uma pessoa muito firme, muito forte, ela começa a ficar interessada, apesar dele ser muito humilde, de uma classe social muito diferente. E e ela se aproxima dele e acabam passando uma noite juntos. E o que vamos dizer no começo do século XIX é uma coisa bastante significativa, não é nada trivial.
Depois disso, ele todo apaixonado, vê que ela está ficando fria em relação a ele. E ela se encontra com ele, eles cruzam por acaso no escritório em que ele está trabalhando, ela vai lá buscar um livro na biblioteca, cruza-se com ele, e ele chega para ela e fala, bom, você não me ama mais? Eu que a amo tanto? É totalmente atabalhoado, né? A moça, seria melhor nessa altura ele fazer uma certa frieza, segundo o manual, né? Aí ela fala, o que me desagrada mesmo é ter me entregue ao primeiro que apareceu. E ele fica furioso. E corre na parede, é uma espada velha, de um ancestral, talvez esse foi decapitado, e ele vai arrancar a espada, obviamente para matá-la. E quando ele vai arrancar a espada, ele cai em si e fala, gente, o que eu estou fazendo? Eu vou matar a filha do meu patrão, do meu benfeitor, além de ter seduzido a moça, ter transado com a moça, eu vou matá-la. E aí ele está começando a tirar a espada, e ele começa a olhar a espada como se estivesse procurando ferrugem nela, que é totalmente ridículo. Imagine, né? Você acaba de levar um fora da namorada, pega a espada e aí começa a fingir que está olhando uma ferrugem, não tem perna em cabeça. E ela fica absolutamente siderada. Estive a ponto de ser morta por meu amante. Coisa maravilhosa, incrível. Ela gosta de fortes emoções. E aí então, ela se retira, ela fica um tempinho ali, totalmente apaixonada por ele, e ele totalmente sem jeito. Comentário de Stendhal. O que é brilhante é o comentário. A historinha é legal, mas o comentário é brilhante. O comentário dele é o seguinte. Se Julien Sorel tivesse um mínimo de experiência do mundo e das mulheres, ele perceberia que naquele momento ele tinha conquistado a moça de vez. Estava conquistada. E ele poderia se valer disso e a história deles continuaria daí, em vez de continuar daí a 30, 50 páginas. Poderia continuar já daí. Mas, se ele tivesse um mínimo de experiência, ele não tinha experiência, não conhecia mulheres, não sabia o que fazer. Então não aproveitou esse momento que estava escancarado para ele. Mas, se ele conhecesse as mulheres, tivesse experiência do mundo, ele jamais teria se precipitado sobre aquela espada. E jamais teria causado na moça aqueles sentimentos que faziam que naquele momento ela o adorasse. Moral da história, não há o que fazer. Quer dizer, se a gente for seguir o manual de como fazer a moça que a gente ama se apaixonar pela gente, não há o que fazer, porque o gesto que a fez que ela se apaixonasse por ele de novo, foi um gesto impensado, causado justamente por uma falta total de experiência das mulheres e que deu um efeito fabuloso. E justamente as razões para ter esse efeito fabuloso foram as mesmas que fizeram que não pudesse aproveitar em nada a sua conquista. Ou seja, toda a ideia de tentar utilizar, vamos dizer, a descrição de como ocorre a paixão para produzir efeitos que façam as pessoas se apaixonarem pela gente, é inútil. São sentimentos que ocorrem. Aquilo que a gente ganha de um lado, a gente perde de outro. A espontaneidade, que foi tão importante para Julien Sorel, foi fruto da inexperiência dele, que fez que ele não pudesse aproveitar a sequência. Se ele fosse experiente, aproveitaria a sequência, mas não teria havido começo, então inútil. Como ele não era experiente, teve o começo, mas não teve a sequência. Portanto, o que se faz para conseguir produzir um sentimento desses é muito duvidoso. De modo geral, Stendhal vai renunciar à ideia de como se gera o amor-paixão. Eu fiz uma alusão à revista Men's Health. Eu preciso corrigir. A revista Men's Health não ensina ninguém a se apaixonar por ninguém. Ensina homens a fazerem sexo de maneira tal que as moças não queiram parar mais de fazer sexo com eles. É muito diferente da paixão. A paixão, obviamente, tem um elemento sexual, mas a paixão não é só sexo. Então, quando nós temos eu acho engraçado essas revistas, porque elas fazem uma degradação muito grande de coisas que foram importantes. Assim como Men's Health e talvez Women's Health degradam a paixão, e, num certo sentido, Playboy e Nova fazem a mesma coisa, mas de uma maneira um pouquinho mais leve, mais suave, também aqueles que pensam em termos de liberação sexual, o grande motivo de Wilhelm Reich no século XX, anos 1920, 30, como fazer que as pessoas tivessem uma vida sexual mais saudável, mais feliz,
Não é o fato de que hoje sexo se tornou fácil, e não é o fato de que Playboy e Nova ensinam como homens e como mulheres podem ter um prazer sexual maior, não é isso que realiza nada do que Reich propôs. O que Reich propôs era muito além disso, era muito mais uma questão de encontro que fosse amoroso e sexuado ao mesmo tempo. Mas, enfim, o ponto que aí está importante nessa história é como que, se a gente chega ao amor-paixão nesse nível, se ele tem todo esse efeito sobre nós, então, como nós podemos lidar com isso? Como nós lidamos com um sentimento tão intenso? Como nós podemos fazer que esse sentimento, de alguma forma, seja algo positivo? Porque o problema nisso tudo, nessa história que eu relatei, é o amor-paixão é ilusão. Ele é uma construção mental. É uma construção, sobretudo, do cérebro. Vale a pena pensar em algo que parece quase uma realização do que Stendhal disse. Eu me refiro agora ao primeiro livro da Procura do Tempo Perdido de Proust, quando se trata do amor de Swann. Charles Swann é um homem rico da elite, extremamente requintado, judeu, o que implica um pouco de preconceito contra ele, mas que se dá com a alta sociedade. É um homem tão requintado que um dia, quando ele está numa casa de burgueses, que adoram tudo que é importante, ele menciona en passant que ele esteve na presidência da República, no Palácio do Élysée, almoçando com o presidente da França. Eles ficam embasbacados. Então, o senhor conhece Monsieur le Président da République? Fala, não, desculpem, é que nós temos um amigo em comum. E aí as pessoas que estão colocando Swann no alto, imediatamente o reduzem a um nada, só que ele não conta que o amigo em comum é o príncipe de Gales. O que, obviamente, teria feito as pessoas o admirarem muito mais do que um mero presidente da França. Charles Swann se apaixona por uma moça que não tem nada a ver com o que ele gosta. Ele gostava de camponesas, de mulheres tipo camponesas de Vermeer, gordinhas, cheias de saúde. Ele se apaixona por uma mulher magra, quase esquelética, um varapau, Odette de Crécy. Já tem a ver com a paixão. A paixão, muitas vezes, se dá justamente quando nós nos interessamos por alguém que não é tão sedutor fisicamente, por alguém que é bastante diferente do que nós costumamos gostar. Eu disse, a paixão toma conta de nós, não somos nós que tomamos conta. Nós não decidimos nos apaixonar. E Odette de Crécy é uma mulher assim magra, fina no sentido de bastante magra, não apenas isso, e Odette não de requinte, e há uma sequência muito bonita que é quando ele percebe que está apaixonado por ela. Ele vai atrás dela, segue pelos bulevares com o cocheiro dele, de repente a vê. Uma das cenas mais bonitas que eu conheço da literatura. E logo antes de beijar Odette, ele dá uma parada e olha o rosto dela. E se diz, eu nunca mais a verei do mesmo jeito. Depois do primeiro beijo que você dá numa mulher, ou uma mulher num homem, talvez, mas você nunca vê a pessoa mais do mesmo jeito. O rosto muda as feições. De alguma forma muda a percepção da outra pessoa. Então, dessas sutilezas, Proust é capaz. E a história, se há uma correspondência da paixão dela em relação a ele, dura pouco. Enquanto a paixão dele por ela dura anos, ela, daí a pouco tempo, se desinteressa por ele. Até porque ele não se exibe. Ele é um homem tão fino que não se exibe. Não vai dizer que é o príncipe de Gales. E ela começa a se interessar nessa família burguesa que os dois frequentam, e que é como que uma extensão da família dela, enquanto para ele são apenas os amigos dela, nessa família burguesa que acha incrível estar com o presidente da França e tudo mais, tem toda essa admiração, o Swann é visto, justamente por ser um homem educado, como menos. E um conde, todo exibido que aparece lá, é visto como mais. E o conde e Odette de Crécy começam, aparentemente, assim suspeita Swann, a ter um caso. Com essa história, a Swann sofre desmedidamente. E o amor de Swann é, sobretudo, esse total de talvez 200, 250 páginas, com talvez 10 acontecimentos nessas páginas, mas profundamente esmiuçados em termos de sentimentos, cada acontecimento. Mais importante que o acontecimento são os sentimentos. São essas 200, 250 páginas de uma longa paixão não correspondida e muito, muito sofrida. Até o dia, a noite, em que ele sonha com ela.
e ele sonha que está com ela e outras pessoas, e num certo momento ela se afasta com Napoleão III, já falecido à época, e alguém comenta, eles foram fazer sexo. E aí ele tem esse sonho, ele acorda, pensa no sonho, daí um tempo vem o barbeiro fazer-lhe a barba, e aí diz Proust que Swann, esse homem tão fino, tão requintado, mas que de vez em quando tinha umas expressões muito vulgares. E de repente sai-se com uma dessas expressões que tão raramente ele tinha vulgares. E disse, sozinho, sem ser em voz alta, para si mesmo, e dizer que tive o maior amor da minha vida, e quis morrer, e perdi anos inteiros por uma mulher que não me atraía, por uma mulher que não fazia meu tipo. E assim acaba, não sente mais nada por ela. É interessante porque o tempo todo ela não era o tipo de mulher que o atraía fisicamente, mas a paixão tomou conta. Ele não queria outras mulheres. E de repente tudo isso acaba. Por quê? Porque toda a esperança sumiu. Tantos anos de frustração tiveram um efeito positivo, acabar com o sentimento. Como eu disse, isso tem pouco a ver com o trabalho da razão, embora ela possa ser de grande ajuda. Há um filme recente, talvez alguns tenham visto, Ele Não Gosta Tanto Assim de Você. Alguém viu esse filme? Que bom que as pessoas aqui confessam o que fazem. Então, nesse filme, a tese principal é justamente essa, quer dizer, lide com a realidade, minha cara. Ou se ele diz que vai telefonar, não telefona, se ele diz que vai fazer isso, ele não está tanto afim de você, ponto final, pense em outra coisa. Só que entre esse discurso e a realidade do filme há uma distância. Porque há casos efetivos de homens que não telefonam, pessoas que não procuram e que, no entanto, se apaixonam. O filme também, o que é interessante no filme, não é tentar convencer mulheres ou homens a não crerem tanto nas suas ilusões. Isso é bom, mas não é o que o filme diz. O que o filme diz é que até essa teoria é errada. Que até essa pregação saudável de tentar olhar com atenção os gestos da pessoa por quem a gente está apaixonado e disso tirar as ilações necessárias, até isso pode estar errado. Mas de qualquer forma, o ponto que está aí presente é esse ponto de como que a paixão é algo que é construído pela mente da pessoa. Mas pela mente não racional e sim passional. Então, como fazer com isso? A questão que se coloca para nós é dupla. Primeira, como livrar-se de uma paixão frustrada. A segunda questão, que eu acho até mais importante, como a gente pode ter o ânimo, como a gente pode valorizar coisas na vida, porque a paixão é uma das valorizações mais intensas que a gente faz de uma experiência com o outro. Como a gente pode valorizar experiências na vida e sem cair na ilusão da paixão. Acho que essa é a coisa crucial. Porque quando a gente faz a diferença entre paixão e amor, sempre eu tenho a impressão de que estão dando um tiro no amor. Quer dizer, quase sempre para dizer, bom, o amor não é tão intenso, não é tão entusiasmado, mas é mais consistente, é mais real. A diferença básica é essa. Mas parece como se estivesse nos oferecendo para comprar um carro ruim. Dizendo, você quer um carro bom, maravilhoso, quer um carro ruim. E não deveria ser assim. Pegando, por exemplo, um livro que eu vi anunciado há pouco tempo num site. Eu não tenho mais... Acabou a paixão, mas eu te amo. Eu falei, gente, que genial. Esse livro trata de uma das questões essenciais. Quer dizer, agora começa, né? Até agora estava iludindo, até agora a pessoa estava com os olhos cegados, não enxergando o outro, apenas projetando o que ela acha que o outro é. Nesse momento a pessoa começa a enxergar o outro e ama. É o amor. Aí foi ler a sinopse. Dizia, é muito difícil terminar um relacionamento quando ele acabou, mas nós temos que aprender a fazer isso. Aí eu achei muito esquisito. Porque se eu amo alguém, por que eu vou terminar essa relação? Só tem sentido se o que conta não é amar, mas é estar apaixonado. E é o que a pessoa tola que escreveu esse livro acha. Quer dizer, o amor no fundo não importa, o que importa é a paixão. Agora, se a paixão é uma construção mental do apaixonado, que tem relativamente pouco a ver com o objeto de sua paixão, então como que nós vamos condicionar o nosso estar juntos a uma ilusão nossa?
Nós só vamos estar com outra pessoa se estivermos sozinhos? Ou seja, só vamos estar com outro se formos autistas? Se não formos capazes de enxergá-lo? Então, no momento que enxergamos a outra pessoa, dizemos tchau, lamento muito, estou te vendo, eu vou voltar às velhas fantasias de mim. Então, não faz sentido, é absurdo. Agora, aí está um dos problemas mais sérios que a gente encontra no campo do amor. Quer dizer, nós vivemos num mundo em que a paixão é tão avassaladora, é tão pregada, ela aparece em tudo que é comercial, em boa parte. Ela aparece em muitas novelas. Eu acho que nenhum de nós é tolo a ponto de achar que mudando de margarina, ou de vinho, ou de café, vai conseguir encontrar de novo a Gisele Bündchen. Ou que comprando, por exemplo, um creme Nivea, você vai conquistá-la. Acho que ninguém, vendo uma propaganda, acredita nisso. Mas não é aí que está a coisa. A coisa não está no conteúdo específico do comercial. A coisa está numa formatação psíquica que uma série enorme de comerciais traz. E que mostra, só vale a pena se for paixão. E só vale a pena se for para uma pessoa muito bonita. Então, todos esses condicionantes fazem que antes de encontrarmos a pessoa, já temos o lugar pronto para ela. Portanto, não nos relacionamos com ela, e sim com a nossa imagem dela. Agora, diante disso, se todas as histórias pelas quais a gente experimenta o vivido são histórias que prezam o amor, paixão e não prezam o amor, então nós ficamos extremamente despreparados para lidar com o amor e muito preparados para lidar com a paixão. Ou em termos. Porque eu acho que é muito importante na nossa formação a história. Quer dizer, aqui, sem dúvida, no Café Filosófico, seja hoje, seja com Flávio, certamente com as próximas pessoas que virão nas semanas que vêm, nós vamos ter discussões muito aprofundadas e muito boas. Esse é um lado muito positivo. Mas há um outro aspecto nisso que a gente não pode esquecer, é que tudo isso não vai tão fundo quanto uma narrativa. Mesmo quando a gente discute essas coisas, narrativas são importantes. Por que uma novela mexe tanto com as pessoas? Porque nós estamos lidando com a ficção, ou com uma narração. Uma narração pode ser da vida real, um drama terrível pelo qual eu passei, e que mexe muito conosco, uma pessoa que enfrentou um problema muito sério, que de repente, diante desse problema, vem trazer-nos todos os seus sentimentos, seja o que for, seja um amor frustrado, seja a obesidade extrema que a pessoa conseguiu a duras penas superar. As coisas podem mexer muito profundamente conosco, conforme sejam contadas, é claro. Então, tudo isso depende da maneira como é construído. Mas são coisas que mexem com a gente. Então, essas narrativas, nós não temos quase narrativas de amor. Nós temos narrativas de paixão. As narrativas de amor soam geralmente desinteressantes. Por que a senhora está com 50 anos com o seu Antônio? Porque tivemos muita paciência, minha filha. Isso não vende nenhum produto. Eu não consigo imaginar, assim, vamos dizer, vender um Megane, ou vender um cigarro, ou vender um uísque, o que quer que seja, porque tivemos muita paciência, minha filha, estamos juntos 50 anos. Olha as rugas dele. Então, agora, isso é um problema sério. É um problema sério porque nós perdemos com isso a capacidade, ou não conquistamos com isso, a capacidade de lidar efetivamente com o outro. E essa questão que uns chamam de narcisismo, e que eu, com certo exagero, chamei ainda há pouco, exagero, mas não impróprio, chamei de autismo, esse é um dos grandes problemas da vida hoje. Porque o relacionamento com o outro fica muito difícil. E diante da dificuldade no relacionamento com o outro, o descarte é muito fácil. Aqui as pessoas chamam de a fila. Uma fila que anda. É muito mais fácil você trocar de parceiro ou parceira do que resolver os problemas que há na relação. E é muito mais fácil projetar esses problemas no outro do que reconhecer o quanto eles são seus. Você vai muitas vezes precisar de uma experiência serial, 5, 6, 7 pessoas, antes de perceber que a questão não está nelas, mas em você. Agora, na paixão, a capacidade de enxergar o outro é muito limitada. Então, a capacidade, a atitude de projetar no outro o que é nosso, o que nós queremos é muito forte. Também Proust, agora. Muitas vezes, queremos ser, eu não estou citando mal, estou citando de memória, mas algo assim,
procuramos ter uma pessoa que seja aquilo que gostaríamos de ser. Ou seja, eu gostaria de ser uma pessoa, digamos, mais alegre. Gostaria de dançar super bem. E não sei. Então vejo uma mulher que dança, que é uma beleza, me apaixono por ela. Tê-la é uma maneira indireta de eu ser aquilo que eu queria ser. Receita bastante provável para o insucesso, né? Porque eu estou incumbindo-a de uma coisa que seria um desejo meu. Eu estou projetando nela a realização de uma coisa minha. Então, se eu quero aprender a dançar, eu que trato de fazer isso. Se eu for incapaz, eu que arque com as consequências da minha dificuldade, da minha falta de dom para isso. Mas tentar possuir alguém para ser o que ela é muito comum. Pessoas que, então, procuram realizar suas vidas de uma maneira por procuração. Então, há uma obrigação nossa, se nós temos uma obrigação nossa conosco, é nós mesmos realizarmos nossas metas e não delegarmos as mesmas a outras pessoas. Então, e a paixão muitas vezes se dá por aí. Eu me apaixono por alguém porque eu acho que ela vai me trazer de alguma forma aquilo que eu gostaria de ser. Alegria, espontaneidade. Ou pode ser também outra coisa, pode ser proteção, pode ser tranquilidade, podem ser muitas coisas. Há coisas que mulheres procuram mais em homens e há coisas que homens procuram mais em mulheres. Há coisas que pessoas de mais idade procuram mais em jovens e há coisas que pessoas mais jovens procuram em mais velhos. E nada disso é muito bom, porque o decisivo nisso tudo é ser capaz de reconhecer que o desejo da gente é uma coisa que depende muito da realização disso na própria gente. Mas continua a questão. A questão crucial é como nós podemos ter, eu não digo um entusiasmo, eu não digo uma exaltação, eu não digo uma paixão. E eu evito com muito cuidado e dificuldade até utilizar essas palavras para não cair no campo da fantasia e da ilusão. Como nós podemos construir algo que seja muito bom e que não esteja assentado em ilusões? Algo que realmente nos preencha e não tenha base em ilusão. Podemos chegar ao momento em que digamos que o sucesso do nosso relacionamento não foi apenas fruto de muita paciência, mas enfim, tornar, vamos dizer, uma mercadoria mais interessante, tornar o amor mais bonito do que ele é hoje. O amor não é bonito hoje. Não adianta a gente falar em amor. Quando a gente fala em amor, a gente está querendo falar paixão. Sem amor, sem isso, sem aquilo, sem tesão não há solução. São palavras todas que valorizam coisas importantes, mas que dão a elas uma importância que nos ilude. Como nós podemos vencer esse mundo da ilusão e, ao mesmo tempo, construir algo que seja positivo? Eu falei em narrativas. Eu acho que uma coisa que nos falta é narração de amor. Nós temos que aprender a ouvir, a narrar, a estimar histórias de amor. Não love stories. Não histórias que são fortes porque elas são improváveis, porque elas são excessivas. Mas histórias de amor bem-sucedidas. Histórias, às vezes, difíceis. Uma coisa que eu tenho pensado é se, às vezes, um amor não é mais forte depois de passar pela decepção. Por uma grande decepção. Não com outra pessoa, com a própria pessoa amada. Decepção pode ser super, super educativa. Porque a paixão, ela só vê perfeições. A própria imperfeição é de alguma forma desculpada. Ela não me correspondeu, a história, perdeu o número de telefone, o celular estava sem bateria, não tinha ficha para orelhão, os orelhões estavam todos quebrados, não tinha ninguém a quem pedir um celular emprestado, o lugar onde ela gravou o meu telefone, enfim, a agenda eletrônica queimou. Enfim, todas as explicações que são feitas, que para, de certa forma, manter a ilusão, elas, a gente sabe racionalmente o quão ficcionais são, mas como que a gente poderia fazer, ter um ânimo, ter uma energia, talvez não tão forte quanto a da paixão, mas uma energia que para nós vale a pena, e que não esteja associada a uma renúncia. O grande problema hoje do amor é que o amor está ligado, de alguma forma, às tópicas da renúncia. Nós estamos numa sociedade que acha lindo os 20 anos. A idade dos 20 anos é maravilhosa. Vocês olhem as propagandas. As propagandas são feitas para que a gente tenha 20 anos, ou se imagine com 20 anos. Então, propaganda de comercial de TV, de modo geral, diz a quem tem 30, 40, 60, 70. Se você fizer isso, você terá 20 anos.
Ninguém, repito, é idiota a ponto de comprar uma cerveja achando que ela traz a paixão da sua vida junto. Mas que a gente fica com o desejo cristalizado nisso, fica. E que a ideia do amor, como eu comentei, tal como eu o comentei, fica associada a uma renúncia, que é a renúncia promovida pela idade, que é um enfraquecimento físico, é a perda das grandes esperanças, é a desilusão. Tudo isso acaba tornando o amor alguma coisa pouco interessante. É por isso que é importante a gente contar, a gente aprender a conversar sobre isso. Eu acho que se a gente souber conversar sobre amor, a gente pode avançar nisso. Eu ia falar de outra ilusão e vou falar dela um pouquinho também. É uma ilusão que é a ilusão do poder. O poder é uma coisa muito curiosa. Eu lido há muito tempo com filosofia política, um assunto que a mim interessa, e tive uma experiência como diretor de um órgão brasileiro, a CAPES, que avalia a pós-graduação brasileira, e a minha incumbência era exatamente a de avaliá-la, ou seja, eu era diretor do setor chave da CAPES. Bom, o que eu posso ver, juntando as duas experiências? Nós temos 10 mil anos, talvez, de formação autoritária, de governos, regimes, sociedades autoritárias. 200 anos, talvez, de regimes, sociedades, costumes mais democráticos. A democracia é muito nova, ainda não entrou no nosso sangue. Em muitas coisas nós temos reações autoritárias. E aí eu não estou falando só da política, estou falando do amor, da relação com o cônjuge, da amizade, do trabalho, dos filhos, enfim, daquilo que preenche quase todo o nosso tempo. Política, para a maior parte das pessoas, ocupa muito pouco do tempo. Então, o autoritarismo e a democracia se jogam na vida cotidiana, não só na política, mas até nisso que eu falei. 3 pontos: trabalho, amor e amizade. O essencial da definição da nossa vida está geralmente nessas questões. Talvez lazer criativo. Mas o que acontece quando quer dizer, há um avanço fabuloso do mundo em termos de democratização, embora falte ainda muita coisa. Agora, uma coisa que eu vi no governo é a vaidade. Quem está no poder tem uma vaidade extraordinária. E quem está à volta bajula, bajula mesmo. No dia que alguém não está mais no poder, o cordão dos bajuladores some. Isso tem milhares de anos. Isso a gente lê nos gregos, a gente lê nos romanos. Não houve mudança alguma. Não é porque o presidente é eleito, não é porque o presidente foi torneiro mecânico, não é por nada disso que ele deixa de ser vaidoso. Não é por nada disso que deixa de haver uma estrutura de poder da vaidade, até do desrespeito pelos que estão embaixo, somada à bajulação à volta. E isso são grandes ilusões. Ilusões também até certo tempo, até certo ponto, porque uma coisa que eu notei é como quem exerce cargo de confiança faz mais ou menos de tudo para não sair mais. As pessoas sabem que não vão ficar todo o tempo. Com a reeleição, uma pessoa pode aspirar a ficar 8 anos num cargo. Se o mesmo partido ganhar a eleição seguinte, talvez mude de cargo, mas continue no governo. Vai fazer de tudo. A maior parte fará de tudo. Seja qual for o partido, isso não tem nada a ver com aparelhamento. Isso é simplesmente a situação da pessoa que de alguma forma sabe que no dia seguinte o mundo dela cai. E no dia seguinte, sem a corte à volta, o mundo cai. E isso é uma coisa muito grave, não ter se mudado esse tipo de concepção. Numa sociedade que se democratiza, isso é incompatível. No entanto, é presente. Então, essas ilusões, ilusão de que eu coloco num objeto de paixão, ilusão que eu coloco na vaidade, outras ilusões que poderíamos falar, elas não são uma ajuda para nós. Nós deveríamos ser capazes de conseguir a felicidade, o sucesso, até o ânimo, talvez até o entusiasmo, que é a palavra que eu evitei usar até agora, nós deveríamos tentar conseguir isso de uma maneira que seja mais densa, mais embasada, mais consistente. Bom, é isso, eu acho que agora a gente podia abrir uma discussão e a palavra ficar com vocês. Muito obrigado. Passamos agora às perguntas da plateia. De
depois desse quadro apresentado, né, por Renato Giannini, sobre a paixão e o amor. Então, por favor, levantem a mão, serão atendidos. Jéssica está aqui para atendê-los, na ordem. E sejam breves para permitir a todos de participarem. Obrigado. Aí do seu lado. Ah, tem mais alguém? Ah. Boa noite, professor Renato. Meu nome é Solange. É a terceira vez que eu frequento aqui a Casa do Café Filosófico e eu sou aluna de filosofia, segundo ano, licenciatura. Prazer então, Solange. Prazer, professor. Na USP que você estuda? Não, mas eu frequento algumas palestras na USP também. Eu faço aqui no Centro Universitário Claretiano. Uhum. É próximo aqui a casa. Uhum. O que acontece que eu observo, que o senhor também cita, essa questão da paixão, ela ser fugaz, né? Ela ser uma coisa rápida, ser uma coisa intensa, tipo um tsunami na vida da pessoa. E que o mercado vende muito isso de uma forma muito ampla. O que acontece, que eu gostaria de saber se o senhor concorda, é que o mercado realmente, dentro dessa cultura consumista, imediatista em que a gente está, a paixão ela casa muito bem como um forte elemento de manipulação de poder e de, como se fosse um bloqueio quase, assim, um estímulo ao bloqueio de um raciocínio crítico, de uma postura de autoconhecimento real, para você transpor todas as suas frustrações, todos os seus desgostos no outro, no externo, e não ter uma autoavaliação. Será que através de um processo inverso, de um estímulo de autoavaliação, como existe em várias questões, hoje em dia vejo até algumas propagandas já indo para este caminho de algumas empresas assim bem conceituais, que pode remeter, assim, não extinguir a paixão, não é isso, mas transformar essa paixão numa coisa boa, numa coisa produtiva e numa base sólida para se desenvolver um amor consciente, não sem gosto ou tedioso, mas de uma forma assim mais colorida, elaborada, se bem que mais amadurecida. Tá bom, Solange, muito bom. Alguém mais quer falar, fazer um bloco, talvez? Aqui na frente. Ah, tá. Vai atrás, depois vem você. Ah, não, acho que é você mesmo. Olá, boa noite, professora. Eu também sou aluna de filosofia, no 8º semestre. Em que faculdade você está? Mackenzie. Tá. Qual o seu nome? É Raquel. Raquel. Isso. Raquel. Isso. Sobre essa questão, eu sei que está um pouco em desuso falar de natureza humana, mas é claro que a construção desse sentimento, da paixão, ou mesmo desse amor-paixão, tem seu aspecto social, acaba sendo uma construção histórica também, e tem essa implícito essa questão social. Mas será que isso não traria de volta essa questão de pensar que talvez não tenha um certo elemento de coisa natural, aí, algo muito natural que impede, né, que isso seja superado? Porque a gente percebe historicamente que isso se manifesta de várias maneiras, né? É difícil pensar um momento da sociedade, desde que a gente tem consciência disso, de que não há esse sentimento de posse, essa questão da vaidade, por exemplo, da questão da autoridade relacionada aos sentimentos, de ter a posse do ser amado, enfim. Essa relação do sentimento, isso não é algo tão intrínseco no homem que pode até se trazer de volta essa questão sobre a natureza humana, porque me parece ultrapassar até a questão do social, da construção social. Legal. Alguém mais quer falar? A gente fechar 3?
Ali, junto à parede. Vou introduzir alguém do mundo masculino. Boa noite, professor. Em um outro encontro do senhor, o senhor falou sobre um coração educado. Eu queria saber no que... Sobre um coração educado. No encontro com o desconhecido, outro encontro do senhor. Eu queria saber no que isso poderia ajudar. E tem uma outra pergunta. Se com o ficar, isso pode determinar uma mudança. Se o quê? Se com esse fenômeno novo, que é ficar... Ficar. Né? Com ficar, isso pode determinar uma mudança... na paixão em si. Tá bom. Qual é o seu nome? Diógenes. Eu faço contábeis, absolutamente nada. Você não a é ver. da filosofia? Não sou. Tá vendo? Também podem falar homens e podem falar pessoas que não fazem filosofia. Não fazem filosofia. Bom, vamos lá. Olha, começar pela natureza humana, Raquel. Eu acho que existe frequente na discussão sobre amor fazer uma diferença entre postura ocidental e postura oriental. A gente tem que relativizar um pouco essa diferença, porque a postura oriental, no fundo, não é muito diferente do que no filme O Vento Levou, é a postura do rapaz que a Scarlett O'Hara acha que ama e que ela acha que ele a ama. O rapaz que se casa com a melhor amiga dela porque as fazendas são adjacentes. Mas que ela passa a vida toda achando que ela é o verdadeiro amor dele, ela só vai casando com idiotas para ver se os idiotas morrem, e aí ela e a amiga também, e ela consegue casar com o marido, o viúvo, possível viúvo da amiga. Mas não é o que dizem, o que é a história no filme? A história é o amor apaixonado de Scarlett O'Hara, que na verdade é um amor fictício, porque com isso ela perde a grande chance do amor mesmo que ela sente, que é o Rhett Butler, versus um amor que é construído. Os orientais costumam dizer que no Ocidente a gente começa com a paixão e depois no convívio ela é dissipada. Enquanto eles começam com o convívio, o amor vai crescendo. Para nós é muito esquisito, porque supõe no limite o casamento arranjado. Mas, de qualquer forma, vamos dizer, isso mostra que, num assunto tão íntimo quanto o amor, pode haver diferenças culturais muito grandes, não naturais. Da mesma forma, é muito comum os orientais acharem que um casamento arranjado pode funcionar. Por que um casamento arranjado funcionaria? Quer dizer, que para nós, aí é o cúmulo do horror. Se a gente pode até aceitar a ideia de um amor que vai crescendo, com o convívio versus o amor que começa numa temperatura muito alta, porque a nossa visão de casamento é muito, começa uma temperatura muito alta, depois abaixa a gente aguenta. Então, a gente tem pelo cônjuge, depois de um tempo, um sentimento que jamais nos levaria a casar com ele. Mas que, dado que estamos casados, não nos impede que nos separemos dele. Então é essa redução. A visão oriental é uma visão de aumento pelo convívio com o outro. E aí é uma visão que, como não tem a paixão, como vamos dizer, o metro, como você não está medindo pela paixão, como 100 graus não é a paixão, como o 0 grau talvez seja o nada, não sentir nada, tudo é ganho. Quando 100 graus é a paixão, nada é ganho, tudo é perda. O que o casamento arranjado teria de bom? Ele teria de bom que as famílias conheciam os filhos e sabiam uma série de coisas sobre eles, que eles próprios não sabem. E o que há de presente na paixão que talvez seja a coisa mais difícil? A paixão, com frequência, é a paixão pelo diferente. Muitos estudiosos, entre eles o Flávio, consideram que a gente pode se apaixonar pelo diferente em função das diferenças, mas que o amor se constrói em cima das proximidades. Quer dizer, eu tenho amor com uma pessoa que compartilha valores, gostos, convicções. Agora, se é apaixonante uma pessoa que não goste nada do que eu gosto e que goste de tudo de que eu não gosto, se isso é absolutamente devastador em termos de paixão, não há como isso ter continuidade. Então, eu estou pegando esse exemplo para dizer, talvez, as experiências de amor e mesmo de amor intenso sejam muito culturais e não apenas naturais. Talvez. É uma questão em aberto.
Mas é bem possível que assim sejam e que as pessoas, então, vivam de formas distintas. Foucault diz uma coisa parecida quando ele fala que, um pouco na linha, quando diz que o Ocidente faz uma ciência do sexo, o Oriente uma arte do sexo. O que é parecido nisso? A ideia de que para o Oriente você ensina técnicas, faz um Kama Sutra, mas você não tenta entender qual o seu problema com a sexualidade. Você vai fazer uma prática. Da mesma forma, você talvez tenha técnicas, práticas, histórias de como aumentar o amor pelo seu companheiro. Talvez tenha. Há um livro clássico dos anos 30, de Denis de Rougemont, que chama O Amor e o Ocidente. De Rougemont diz o seguinte: um mal extraordinário foi feito ao Ocidente pela história de Tristão e Isolda. Seria, de certa forma, que formataria a nossa forma de ver o amor. O Tristão e Isolda é o amor totalmente proibido. O sobrinho que se apaixona pela noiva do tio. Então não há coisa, é totalmente, quer dizer, não é mais proibido apenas porque, por algum comedimento, se evitou dizer que é ele que se apaixona pela noiva do pai. Mas visivelmente é uma figura paterna, uma pessoa idosa, boníssima, que cuidou de Tristão, e ele retribui isso se apaixonando por ela. Curioso que a paixão entre Tristão e Isolda decorre de eles ingerirem, por engano, um elixir que estava destinado aos noivos, a Isolda e ao tio dele. Os dois, Tristão e Isolda, ao se verem, se detestam. Contudo, como ingerem essa bebida mágica, que está preparada para que o casamento seja muito feliz, se apaixonam. Possessão. É algo que cai de fora, que domina as pessoas. E, em função disto, as pessoas, a paixão deles é muito forte. Diz Rougemont, desenvolver esse tipo de ideia, em vez da ideia oriental, vejam de novo o Elogio do Oriente, ou antes disso até o Elogio do Oriente, porque o livro dele é mais antigo, valorizar esse amor que cai sobre nós como uma possessão, em vez de um amor que vai se construindo aos tempos com o convívio, é um enorme desserviço. É uma passagem certa para a infelicidade. Ou seja, todos os amores, de alguma forma, são marcados pela sociedade em que se vive. Então, se nós temos esse tipo de amor como valorizado, ai de nós, é muito ruim. A questão que o Diógenes levantou, do coração educado. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é como fazer que o emocional melhore de qualidade. Durante muito tempo, nós construímos no Ocidente um valor do racional. Vamos dizer 500 anos. 500 anos atrás, quando Maquiavel escreve O Príncipe, ele se refere aos reis da França, da Itália, da Espanha, de vários lugares da Itália, da Espanha, e ao sultão turco. Ele não faz diferença maior entre eles. Uns são cristãos, outro é muçulmano. Curiosidade, tudo que ele fala do sultão turco é parecido com o que ele fala dos reis cristãos. Passa o tempo, meio século depois, um tanto depois, tudo que se refere ao mundo turco passa a ser chamado de despotismo oriental. O turco é a negação da política como deve ser, da sociedade como deve ser, etc. Por quê? Porque o sultão somente segue as suas paixões. Primeira regra do sultanato, ele tem um harém. Não tem nada a ver com a política ter um harém. Mas quer dizer, o sultão só procura os prazeres sensuais. Portanto, ele delega todas as autoridades ao seu primeiro-ministro. Quem vai fazer política é o primeiro-ministro. De um momento para outro, o sultão manda matar o primeiro-ministro. Ou qualquer outra pessoa. As mulheres ele as considera como propriedade dele. Os homens que chegam às mulheres são os eunucos. Só castrados podem servir as mulheres do sultão. Se constrói essa imagem com um exagero fabuloso. Alguns dados são reais, a existência do harém é real, mas as fantasias construídas são de um voyeurismo ocidental fabuloso. O que me interessa dessa história, que poderia ir longe? Interessa que o sultão, num certo momento, o Ocidente toma uma opção decididamente racional. Vamos construir uma sociedade que opte radicalmente pelo primado da razão. Estado de Direito, rule of law, primazia da lei, respeito ao outro, etc. São valores extremamente positivos. Mas o preço de impô-los foi deportar toda a parte das paixões para o Oriente.
ao deportá-los para o Oriente, nós não nos tornamos capazes de lidar com a paixão de uma maneira mais madura. Nós ficcionamos, nós fingimos uma maneira racional de lidar com o mundo, e nós fingimos no Oriente uma maneira passional e ruim de lidar com o mundo, em vez de tentar fazer que a paixão melhorasse. Lembra o poema de Mayakovsky, cantado por Maria Bethânia? Fala, é preciso que a família se transforme. É preciso que o mundo do amor, do sentimento, se transforme. Isso nós abrimos mão. É uma coisa recente, o Ocidente está preocupado com isso. Preciso de mais água, por favor, sem gelo. Bom, de certa forma eu já avancei um pouco na resposta a você, Solange. Mas para completar e tentar ir diretamente o que você colocou, como que a gente pode pensar uma maneira até prévia de lidar com isso? Veja, a paixão tem uma coisa fabulosa, que é a possibilidade de quebrar resistências. O que é bom na paixão, por mais desgraça que ela acarrete, é que ela em algum momento nos dá consciência da finitude. Da consciência de que as estruturas que uma pessoa estabeleceu para si própria são insuficientes, que a pessoa pensa que dá conta de tudo. É água que eu preciso, viu? E sem gelo. A pessoa se dá conta de que ela precisa, obrigado, de que ela precisa, enfim, aceitar que ela sozinha não é tudo. Ela precisa do outro, ela precisa de algo mais. Então, o impacto que a paixão faz na pessoa pode ser brutal, pode causar sofrimento, mas é positivo nesse sentido. A pessoa às vezes nasce para o amor e percebe a sua finitude através de uma paixão desgraçada. Por outro lado, eu creio que há cada vez mais tentativas de entender o sentimento, ou de modo geral, as relações com os outros, enxergando melhor o outro. No fundo é isso. Como eu posso enxergar melhor o outro e como posso enxergar melhor a mim. Para enxergar melhor a mim, eu tenho que saber o que eu projeto no outro. Se eu passar por uma paixão dolorosa, frustrante, mas eu utilizar isso para entender o que eu desejaria, que naquela pessoa eu vi de tão maravilhoso, que eu desejaria ser e que eu tentei ter, eu acho que é um ganho. Eu acho que há, de novo, correndo o risco de repetir, talvez alguns conhecimentos orientais, no sentido de lidar com a paixão, sejam positivos. É possível. Vamos abrir uma segunda rodada? Alguém quer? Por favor. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Renato. Onde está? Aqui no fundo. Ah, tá. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Eu sou o Marcos, sou da equipe do site da CPFL Cultura. E todas as semanas nós transmitimos os eventos de Campinas e de São Paulo. Gostaria de aproveitar que a casa está cheia para convidar todos a conferir a programação em cpflcultura.com.br. Primeiramente, parabéns, porque hoje o chat está notavelmente movimentado. Tem gente de Dublin, tem gente do interior de Sergipe se virando com internet a rádio para acompanhar, e até Porto Alegre, do Brasil todo. E cada conceito é muito debatido, e nós levantamos uma dupla de indagações. A primeira é do Marcos, e é o seguinte: todo amor é projeção ou só as paixões o são? O amor é egoísta? E a segunda da Fabiana é: essa materialização do sentimento que você citou, seja pelo status, pelo aspecto físico, pela idade, transformou a sociedade? Eu não entendi a segunda pergunta, você pode repetir? É o seguinte, ela levantou algo que você apontou sobre uma materialização do sentimento. Sobre o amor estar mais ligado ao status, ao aspecto físico. Ah, isso, tá. Isso, tudo bem? Continue. Ela está curiosa por saber quais foram as modificações na sociedade que isso causou.
na sua opinião? Tá, e a primeira pergunta, só retomando um pouco mais. Tudo bem. Todo amor é projeção? Tá. Você, seu nome? Tenho uma empresa de consultoria e sou um estudante de filosofia. Onde? Pois Mackenzie? Não, na USP, como um aluno ouvinte, e em outros cursos independentes e como autodidata. Eu queria que você comentasse essa questão da paixão em relação ao deslocamento no tempo dos sentimentos ou das percepções e que você chegou a citar, inclusive. Quer dizer, quando se fala da esperança, é um lançamento sobre o futuro, numa antecipação de algo bom que pode vir a se concretizar. Quando se fala do medo, também é uma antecipação do futuro em relação a alguma ameaça que pode nos afetar. Mas também se fala do passado, né? Viver no passado é viver de saudades e de lembranças de um tempo bom que não volta mais, ou arrependido do que fez ou do que se deixou de fazer. Então, a paixão está ligada a esse deslocamento, a não viver plenamente o aqui e agora, não viver plenamente no único tempo que é possível viver, que é no presente. Bom, vamos começar pela projeção. Se todo amor é projeção. Eu diria que a paixão é projeção. O amor não necessariamente é projeção. Quer dizer, eu suponho que uma diferença importante entre paixão e amor é que paixão, a partir da ideia de pathos, a partir da ideia de passividade, a partir da predominância muito grande do que está fora sobre o que está dentro, no fundo e paradoxalmente, mas compreensivelmente, é uma situação em que o dentro não enxerga o fora. Quer dizer, a minha demanda, a minha ansiedade não enxerga o fora. O que é bom na paixão, também de certa forma paradoxal, é que a gente descubra certas dimensões nossas que talvez a gente não percebesse antes. A paixão nos revela potencialidades que a gente não tinha noção, boas e más. Revela potencialidades de ciúme, que não são boas, de frustração, de insegurança, que não são boas, mas são humanas. E revela potencialidades também, talvez, sei lá, de poesia, de entusiasmo, de mudar a vida, etc., que têm seu elemento positivo. Eu defino o amor, Marcos, que nos vê de longe, eu defino, é o Marcos que colocou a pergunta, é isso? Eu defino o amor muito mais como algo em que nós enxergamos melhor o outro. Enxergar plenamente o outro é impossível. Sempre estamos projetando. Mas eu acho que há graus significativamente diferentes de projeção entre a projeção passional e a projeção que está presente em todo e qualquer relacionamento. Então pode ser que eu não esteja enxergando totalmente bem o outro, mas estou sendo mais capaz de vê-lo e de aceitá-lo do que antes. O que significa basicamente lidar com aquilo de que eu não gosto. E lidar com a ausência de certas coisas que eu gosto. Toda relação real com uma pessoa tem esses dois pontos fundamentais. Há aspectos que a outra pessoa tem que não são bonitos, para mim pelo menos, e há coisas que eu gostaria de ter e que não terei com ela, e das quais estou abrindo mão. No amor, eu acho que na medida em que se abre mão disso, tem-se algo que vai-se além da projeção. Seria essa a diferença que eu faria. A questão da materialização, ou seja, do materialismo no sentido usual, corrente do termo, de eventualmente eu me interessar por alguém em função de vantagens, pode ser vantagem por ter um corpo bonito, ou por ter dinheiro, ou por ter status, ou o que seja. Eu me interessar alguém, em suma, por algo que não é importante para ela, mas que é importante para a vida, nem talvez para mim, mas que é importante para a exibição pública, eu acho que essa é uma questão importante. Isso é certamente muito frequente. E isso é certamente muito inconsciente. Como os sentimentos amorosos lidam com algo muito profundo, muito atávico em nós não conseguimos ter muita consciência deles. Nós não conseguimos tratar deles como trataríamos de outras coisas. É possível que a maior parte das pessoas tenha mais facilidade, possível, não é certo e não vale para todo mundo, mas é possível que a maior parte das pessoas tenha mais facilidade
para lidar com uma questão material, objetiva, até profissional, do que para lidar com uma difícil situação amorosa. A situação coloca em xeque valores, coloca em xeque machismo, feminismo, o que seja. Então talvez seja mais difícil. Então, o que há de importante quando a gente procura esmiuçar o que está por trás do sentimento do outro, do sentimento pelo outro, é esse lado todo que pode não ser bonito, mas que é real. E na história amorosa, acho que é muito importante a gente lidar com a realidade. Eu não estou discutindo aqui se eu devo dizer a verdade ou não a meu parceiro. Não é essa a questão. Falando, devo dizer a verdade. Antes de dizer a verdade ao outro, antes de discutir se eu vou dizer a verdade ao outro ou não, eu tenho que saber se eu digo a verdade a mim. O problema de que eu estou tratando hoje não é o problema do adultério, não é o problema da traição, não é o problema do que eu faço com a pessoa a quem eu estou traindo. O problema de que eu estou tratando hoje é o problema de como eu digo a verdade a mim mesmo. Se eu não digo a verdade a mim mesmo, nem se coloca a questão de dizer a verdade ao outro. E vejam, nós estamos num período em que se valoriza muito as pessoas falarem o que pensam. Muita gente acha maravilhoso isso, falar o que pensa. Agora, muitas vezes falar o que pensa é falar o que não pensou. Quer dizer, falar a falta total de pensamento. Muitas pessoas reagem no bate-pronto a alguma coisa que as ameaça e dizem coisas que são besteiras. Muitas vezes no sentido de repelir alguém quando talvez o sentimento não seja de repulsa, por uma defesa. Essa história da fácil troca do parceiro também facilita, eventualmente, reações desmedidas. Então, eu acho que é importante a gente pensar efetivamente o que a gente sente. Isso não é trivial. O que nós sentimos de verdade não está na superfície de nossos corações. Às vezes está no fundo do coração. Às vezes nós temos que passar por muita ambiguidade para descobrir o que efetivamente a gente quer. A questão que você colocou dos tempos, os tempos da paixão, né? É interessante, eu não tinha pensado na ideia do apaixonado viver fora do tempo presente. Porque eu diria mais que o apaixonado hipostasia o tempo presente. O apaixonado quer fazer do tempo presente o tempo eterno. Então, quando existe uma diferença entre o instante e a eternidade não é uma repetição, não é o congelar esse instante para sempre. Há momentos que a gente sente a vontade disso, né? Momentos muito felizes, eu queria que nunca acabasse. Mas essa questão de um presente superficial que se conserva para sempre, coloca o mesmo problema. Que é em que medida isso é um instante não duradouro, em que medida isso é uma promessa de futuro. Então, na questão do futuro e do passado, eu não daria tanta importância, Bonestes. Eu pensaria mais nessa ideia de um presente tão forte. Bom, podemos abrir mais uma etapa, por favor. Se tiver alguém lá de cima da mesaninha que gostaria de fazer umas perguntas, por favor, venham até aqui por causa das gravações. Não deixem de descer. Ela aqui também. Pois não. Giancarlo, esse microfone está me incomodando aqui. Dá para passar um de mão? Doendo. Mas eu tirei dela. Pois. Mas um de mão. Bom, meu nome é Kaique, eu sou administrador de empresas e publicitário. Você fala muito de paixão e amor. E como é que você vê relacionamentos, assim, sentimentos de pessoas que não têm amor e não têm paixão? Relacionamentos de pessoas que não têm amor nem paixão. Assim, não tem o sentimento em si, tem só um bem-querer, tem uma situação agradável com a pessoa, mas não sente. Os dois, mas sem amor e sem paixão. Gia, dá o microfone lá para ela, por favor.
Essa mesa vai falar inteira, né? 100% de participação. Bom. Boa noite, professor. Fala mais alto. Boa noite, professor. Não, fala perto do microfone, senão não adianta. Tá. Boa noite, professor. Eu faço Mackenzie, estou no 8º semestre. E eu gostaria de abordar exatamente isso. Se a paixão, apesar de tudo que se estuda e se diz dela, o contrário do equilíbrio que ela realmente tira as pessoas e consegue, na verdade não é ela que conduz a humanidade, todos os desajustes, todo o domínio, todo o poder. O homem não vive sem ela, ele praticamente trilha o caminho por ela, até por conta do poder que o senhor abordou. Tá? Boa noite, professor. Meu nome é Gessé, eu sou estudante do ensino médio e faço parte de um núcleo de estudo avançado de filosofia. E eu gostaria de saber se o senhor concorda que o amor, atualmente, ele acabou perdendo os valores e as pessoas acabam trocando este amor por paixões instantâneas. Bom, vamos lá então. Começar pela sua pergunta. A questão dos relacionamentos não são nem de amor nem de paixão, mas são agradáveis. Eu entendo que você está falando basicamente de relacionamentos que a gente chamaria de amorosos, uma vez que se trata suponho que se tratem de casais, suponho que, porque se fosse amizade simplesmente, acho que nem a coisa se colocou, não há problema nenhum. Amizade não é amor, amizade não é paixão. Suponho então que sejam relações de alguma forma sexuadas ou tendo o horizonte da sexualidade, mas entre pessoas que não têm nem o compromisso do amor, nem o entusiasmo da paixão. Não vejo problema nenhum. O que eu quis colocar aqui foi discutir a questão da ilusão. A ilusão não parece estar presente no que você está descrevendo. A ilusão é forte no universo das paixões. E eu quis exemplificar com algo que, vamos dizer, muitos, se não todos, já vivenciaram, e que muitos, embora não todos, tenham sido frustrados nessa vivência, por algum fracasso, por não dar certo, etc. Eu quis utilizar isso para pensar as ilusões. No caso que você está falando, não vejo ilusão. Se as duas partes estão a par do que se trata, não é ilusão. Se uma das partes não está a par, a outra está mentindo para ela. Isso é errado, mas é ruim do ponto de vista dela que está se deixando iludir e que está sendo iludida. O tema nosso é basicamente ilusão. Quer dizer, e sobretudo em que medida a pessoa iludida se compromete, é responsável pelo estar iludido. Em outras palavras, e por duro que seja o que eu vou dizer, na maior parte dos casos de infelicidade num relacionamento, a responsabilidade é do infeliz. A responsabilidade é da pessoa que, entre aspas, é vítima. Porque é essa pessoa que tem que se defender. É essa pessoa que tem que ser responsável por si própria. Se eu sentir um sentimento por outra pessoa tão devastador, tão importante, tão forte, que eu passar por cima de mim para estar por ela, eu sou responsável por isso. E se esse relacionamento der errado, como é muito provável, dada essa rápida descrição que eu fiz, ele não parece muito promissor, então, se ele der errado, o problema é meu. Então, vejam, não se trata de um juízo moral, no sentido tradicional, de tentar apurar as responsabilidades, mas se trata de um cuidado que se tem. Vou falar uma coisa também muito dura. Quando uma moça engravida a partir de uma relação episódica, por exemplo, a responsabilidade é sobretudo dela. Porque quando ela vai ter uma relação sexual, ela sabe que a gravidez, se ocorrer, vai ocorrer no corpo dela. Se tiver um filho, vai ser ela que vai passar 9 meses grávida e vai depois criá-lo. O homem não vai fazer isso. Nada disso diminui a responsabilidade de um homem pelos filhos que ele gere. Mas tudo isso indica que uma mulher nessa situação tem que estar muitíssimo atenta e que enquanto a leviandade masculina pode, de várias maneiras, se safar,
ele sumindo no mundo, etc., etc., a leviandade feminina, ou a irresponsabilidade no caso, vai ter um custo para a própria mulher mais alto. Resumindo, eu diria o seguinte: quando uma pessoa vai sofrer com uma determinada coisa, ela é mais responsável ainda por essa coisa. Se a consequência de determinado ato, de determinada prática minha, de eu fazer algo ou deixar de fazer algo, vai me trazer determinados problemas, então eu devo ser a primeira pessoa a tomar cuidado de mim mesmo. Em outras palavras ainda, a responsabilidade por mim, eu sendo adulto, e antes de mais nada minha. Então, se as pessoas estão bem numa situação dessa, e não há engano, não há mentira de uma para a outra, não entra nem sequer no horizonte dos problemas que eu tentei apontar. É uma coisa que pode ser muito boa, sem problema algum. Por outro lado, é bem possível que seja algo que jamais entusiasme os dois, mas de qualquer forma é uma escolha que as pessoas fazem. Quanto à sua questão sobre a paixão ser o motor do mundo, se a gente pensar na paixão no sentido mais amplo, das talvez 30 que eu mencionei, é claro que é. É claro que nós somos movidos mais pelo afeto do que pela razão. A razão é um instrumento, a razão ajuda, ela é ótima, ela é uma grande ferramenta. Mas, vamos dizer, o que nos faz jogar na balança as coisas tem muito a ver com paixão. Imaginem, por exemplo, quem de nós se casa por razão e quem se casa pelos sentimentos. Para a gente se casar, a gente vai querer ter um sentimento pela outra pessoa que seja significativo. Não vai casar com alguém só porque racionalmente é bom. Quer dizer, tem gente que faz isso, mas é uma lástima. Então, que existe essa paixão motor é muito importante. Mas que sejamos atentos às paixões e tentemos não ser escravos dela é igualmente importante. Os clássicos da filosofia são curiosos, porque no século XVII e XVIII eles discutem um pouco a escravidão africana, etc. Mas só um pouquinho. Discutem muito algo que se chama o cativeiro das paixões. A pessoa ser escravizada pelas paixões. É como se houvesse uma escravidão, entre aspas, passional, mais grave do que a escravidão empírica. O mais grave é você ser dominada pelas suas paixões. Aí a coisa complica muito. A pergunta final, que era sobre se eu lembro bem, desculpe se eu estiver enganado, me corrija. Onde está a pessoa que fez a pergunta? Se eu estiver enganado, mas de qualquer forma, se nós teríamos um sistema todo de desqualificação do amor em função de uma sucessão de paixões sem aprofundamento. O aprofundamento é uma questão fundamental quando tratamos da vida psíquica. Como nós conseguimos fazer a vida psíquica ser mais rica? Isso exige um conhecimento de si. Esse conhecimento de si exige que a gente seja capaz de enxergar mais a gente, mais o sentimento da gente, menos o outro. Ou dizendo de outra palavra, eu me apaixono por alguém, eu sendo homem, porque acho a mulher muito bonita, digamos. Então, a pulsão escópica. Mulher linda, você tem uma tendência maior a se apaixonar por essa pessoa. Agora, em que medida, o que essa paixão diz sobre mim mesmo? O que é o significado disso todo em relação a mim? O que está sendo expresso nessa coisa? E o que eu estou e como essa pessoa é de fato? Ela é linda, é atraente, tem tais e quais qualidades, é o meu sonho de consumo, para usar um termo ao mesmo tempo muito impróprio e muito apropriado. É impróprio porque não deveria ser, e é apropriado porque é. Então, o que isso tudo nos traz, senão um risco de não nos entendermos? E, no entanto, há paixões que resultam muito bem. Há paixões que realmente são o ponto de partida para um relacionamento duradouro. O que isso tudo significa? Basicamente que a nossa forma de tratar o mundo do sentimento está atrasada. Quando eu comentei que o Ocidente, em 1500, opta pela razão e deporta as paixões para o mundo oriental, nós ficamos com séculos de atraso. Vejam aqui no Brasil, por exemplo, para passar para a esfera política. Vejam, por exemplo, campanhas nos anos 90. Fleury, candidato a governador, acho que não foi Fleury, Maluf, candidato a governador de estado. Um coração e a cidade de São Paulo. Algum baiano, ou ACM, ou algum dos inúmeros que ele criou, candidato a qualquer coisa muito importante na Bahia. Eu, coração, Salvador. Eu, coração, Bahia. Ou então Salvador com um coração no lugar do O. Comparem isso na ocasião, essa posição, vamos, da direita brasileira, com o centro. Um belo outdoor
de Fernando Henrique, José Serra e Geraldo Alckmin. Seriedade, honradez e competência. Pergunta: quem compra o produto? Quer dizer, se você for a uma publicidade, o que atrai mais, o coração ou a seriedade, honradez e competência? Seriedade, honradez e competência não atrai. Quer dizer, não é uma coisa que entusiasme. Eu costumo pensar o que vira slogan. Por exemplo, eu imagino a frase de Rousseau: o homem nasce livre e em toda parte está a ferro. Eu imagino uma passeata clamando isso. O homem nasce livre, diz uma parte, e em toda parte está a ferros. Dá, é bonito, é forte. Agora, eu não consigo imaginar essa passeata gritando seriedade, honradez, competência. Eu consigo imaginar dizendo chega de corrupção. Agora, o que nós temos nisso? Nós temos uma coisa curiosa. De um lado, um partido sério, o termo é esse, para o bem e para o mal, de centro, tentando vender um peixe que vende muito mal e que consegue, então, suas vitórias eleitorais por causa de um plano real, por causa de outros fatores, mas não por causa desse discurso, que é um discurso pobre. Vejo, de outro lado, uma velha direita que soube lidar a vida toda com os sentimentos e a paixão. O que foi, nesse ponto, independentemente das críticas que possam ser feitas a ele, a qualidade do PT? O PT pegou a parte do afetivo e conseguiu mexer no afetivo para torná-lo melhor. Então, o PT é um partido que lidou desde o começo, entre outras muitas coisas, com questões que vinham dos sentimentos. Questões de liberação de maconha, sexualidade diferente, direitos dos trabalhadores do sexo, como hoje se chama. O PT abriu espaço para tudo isso e foi capaz de lidar com essas coisas sem ser por esse binômio. Ou se é sério, racional e se exclui por completo o mundo dos sentimentos, ou se aposta no mundo dos sentimentos e esse mundo é conservador e é o mais reacionário possível. E ele procura manter as velhas dominações exatamente como estão. Nós não podemos ficar divididos entre nesse dilema em que perdemos de qualquer jeito. Perdemos porque, se optarmos pelo sentimento, vamos ser presa dele, vamos ser dominados pelo sentimento, pela paixão, e se optarmos pela razão, vamos excluir uma parte substancial das nossas vidas, que vai voltar de maneira perversa. Porque tudo aquilo que a gente repele, reprime, recalca, volta, e volta piorado. Então, temos que ter uma saída. Eu acho que, num certo momento, o PT expressou isso. Não o estou defendendo e não estou dizendo que é ele isso, mas estou dizendo só que é muito importante essa questão de como lidar com os sentimentos de uma nova maneira. O Ocidente não tem um conhecimento consolidado a respeito. É isso que é importante.